Shalom, igreja. Amém. É uma alegria estar com vocês. Sempre falo com o pastor que é uma troca muito justa, muito boa, porque eu gosto de estar aqui também. Amém. E é uma alegria podermos compartilhar a palavra que o Senhor tem aos nossos corações. Eu tenho certeza que você veio aqui para ouvir uma palavra do Senhor. E a minha oração é que seja o Senhor. O pastor orou muito bem. Eu gosto quando fazem ou quando dão essa ênfase, que seja o Senhor, não a mim. Amém? Só desligar o ventilador ali, porque senão meus papéis aqui vão voar. Amém? Obrigado. Muito bem, queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que o Senhor me deu uns dias atrás. E o Senhor falou muito forte ao meu coração. E eu creio que o Senhor vai falar ao seu também. Amém? Amém? Antes de abrir a sua Bíblia, eu quero fazer uma introdução. E eu vou pedir a gentileza sua para abrir no livro de Atos. Não vou falar qual capítulo para você não ficar aí tentando adivinhar. Abra no livro de Atos. Depois eu vou falar qual capítulo, qual versículo, enfim. Mas eu quero trabalhar com vocês, meditar num tema que diz o seguinte: quando os meus projetos são interrompidos. Quem aqui já teve projeto interrompido? Engraçado, se eu perguntar, quem aqui nunca teve um projeto interrompido? Ninguém levantou a mão. Não é isso? Todos nós, eu acho que já tivemos, já passamos por situações em que os nossos projetos foram interrompidos. Quais as causas, os meios, os porquês, não vem ao caso, mas nós já tivemos. Essa é uma verdade. E eu quero trabalhar um pouco disso. Agora veja, se falando de projetos, nem sempre os projetos que começamos são planejados. Às vezes acontecem por acidente. Já viu isso? Aliás, existem aí algumas histórias de pessoas que começaram projetos e deu certo, sucesso absoluto, entre aspas, e começaram com um acidente. Alguém que já começou um projeto por um acidente, sem ter planejado, foi fazer algo, deu certo, você pegou a ideia e daqui a pouco você está lá. Já aconteceu isso? Já viu alguém assim? Então veja, nem sempre os nossos projetos são planejados. Ou nem todos os projetos começam dentro de um planejamento minucioso. Não é assim? Tem muitas pessoas que para começar um projeto, ele vai em todos os detalhes, ele vê todos os detalhes, analisa e etc. Depois de tudo começado, planejado, aí ele começa. Não é isso? E também, ou planejamos tudo, ou não planejamos quase nada, ou às vezes fazemos de conta que planejamos e começamos. Não é isso? Mas enfim, nós fazemos projetos. E se você conhece, ou melhor, se você conhecesse o futuro, facilitaria os seus projetos? Vamos pensar um pouco sobre isso? Se eu conhecesse o meu futuro, facilitaria os meus projetos? Seria mais fácil projetar? Seria mais fácil fazer planos se eu conhecesse o que vai acontecer daqui a 15 anos, daqui a 5 anos, daqui a 5 dias, amanhã? Não é isso? Agora, se eu não conheço o futuro, se eu não sei do futuro, o que fazer para que os meus projetos então sejam seguros? O que fazer para que os meus projetos tenham uma segurança, para que os meus projetos estejam estabilizados, para que os meus projetos estejam firmados? O que fazer? E é interessante que quando a gente olha para o futuro, a gente fica naquela e agora. Só que para aquele que serve a Jesus, ele olha para o futuro e fala: Deus está no controle. Eu tenho uma garantia do meu futuro. Deus sabe de todas as coisas. Podemos concluir que as maiores dificuldades que temos em um projeto é por não conhecermos o futuro. E o que fazer então, querido? O que eu vou fazer com os meus projetos? O que eu vou fazer de hoje em diante para com os meus planos, para com os meus projetos? Se eu não sei o futuro, o que eu devo fazer então? Colocar o meu projeto na mão de quem conhece o futuro. Vai facilitar? Amém. Amém? Agora, se eu estou disposto a colocar os meus projetos
de quem conhece o futuro, e ele conhece, e como ele conhece o futuro, o que ele pode muitas vezes fazer? Interromper alguns projetos que a gente já começou. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Sobre isso que eu quero meditar. E vamos ver um homem que, no meu ponto de vista, ele começou com um projeto. Ele tinha um projeto ambicioso, eu vou falar sobre isso. Ele tinha um projeto muito bom, só que, no meio do caminho, no meio do projeto, antes dele começar o projeto que Deus tinha para ele, Deus interrompeu o projeto dele. Ele tinha um projeto ambicioso, mas antes dele estar, aí deixa eu abrir uma outra questão, antes dele estar dentro do projeto de Deus para a vida dele, Deus interrompeu o projeto dele, na vida dele, deste homem. E é aqui que eu quero abrir uma questão, queridos. Talvez Deus já interrompeu alguns projetos teus. Talvez Deus ainda vai interromper algum projeto, porque Deus tem um projeto para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano que Deus tem para nós, para mim, para você, é um plano perfeito, é um plano bom, é um plano excelente, e para Ele cumprir o projeto dele em nossas vidas, pode ser que Ele interrompa os nossos projetos, para que o projeto dele se cumpra. Amém? Você já abriu em Atos lá no capítulo 9. Eu vou desafiar você a ler a Bíblia hoje aos poucos. Amém? Em vez de nós lermos toda a história, a gente pode ler versículo por versículo e trabalhando os versículos. Amém? A gente consegue ganhar tempo, de certa forma, para muitos esse texto é um texto conhecido, mas eu quero falar de Paulo, até então Saulo, tudo bem? De um homem que para mim também foi um dos grandes homens de Deus, um grande homem usado por Deus. Mas Saulo ou Paulo, aí você fica à vontade com relação aos nomes, você vai ver na história de Saulo que ele teve também uma história com o Senhor. Ele teve um projeto interrompido, nós vamos ver qual o projeto. Atos 9, capítulo, versículo 1 diz o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vamos parar aí. Primeiro, quem era Saulo? Se você analisar a vida de Saulo, é óbvio que aí nós teríamos que estudar bastante, mas Saulo, para começo, ele era fariseu, doutor da lei. E tem um lugar que ele mesmo se intitula como eu era fariseu dos fariseus, ou seja, ele era doutor da lei. Agora vamos pegar um pouco atrás. Para uma pessoa ser o que era, no caso, doutor da lei, fariseu dos fariseus, ele tinha que ter uma vida atrás de muito estudo, uma vida muito separada para Deus. Não era fácil chegar nesse título de doutor da lei. Mas Saulo, ele tinha no coração, e tem um texto lá na frente que ele diz que ele tinha excesso de zelo pela obra do Senhor. Mas de forma errada, vamos deixar de lado, mas eu quero pegar um outro foco. Saulo, ele era um homem importante, ele era uma pessoa estudada, ele era uma pessoa que ele tinha nas mãos, o que nós vamos ver, ele tinha na mão a autoridade, por isso que diz, respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, ele dirigiu-se ao líder, ele se dirigiu a quem mandava, mas para quê? Respirando ainda ameaças e mortes. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ele estava respirando ameaças e mortes, porque aqui foi logo, eu creio, dá a entender que foi poucos dias depois da morte do primeiro mártir da história do Evangelho. Logo dias depois, a Bíblia não fala, não dá detalhes, mas poucos dias, ele ainda ameaçava, ele ainda respirava essas ameaças, ele ainda tinha ali, como se diz, ainda fervia nele o quê? O desejo de morte. Mas de quem? Dos cristãos. Respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele respirava, ele estava ali com vontade. E aí vem
questão, nesse contexto aqui, quem era Saulo? Doutor da lei? Sim. Fariseu dos fariseus? Sim. Que mais? Perseguidor dos cristãos. E ele perseguia, que isso não era apenas, eu vou prender, eu vou levar o Sival preso, eu vou levar o Marinho preso, eu vou levar a Deise presa. Não, ele vinha para prender-se, mas disposto a matar. Esse era o projeto dele. Um homem estudioso, um homem que conhecia a palavra, um homem que tinha conhecimento, mas ainda não tinha conhecido o Jesus crucificado. Não tinha intimidade com o Senhor ainda. E o projeto dele: eu vou matar, eu vou perseguir, eu vou pegar, eu vou prender. E o que ele pede para o sumo sacerdote, os líderes espirituais, o que ele pede? Me dá uma carta, me dá uma autorização, porque eu vou perseguir esse povo, eu vou perseguir esses cristãos. E é interessante, queridos, que o sumo sacerdote dá essa autorização para ele. Versículo 2 diz assim: pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então veja, qual era o teor dessa carta? Qual era a autorização que Paulo pede? Ele pede autorização para ir nas sinagogas lá em Damasco, uma cidade chamada Damasco, e chegando lá em Damasco, ou uma região, ele iria fazer o quê? Se eu encontrar algum cristão, se eu encontrar algum discípulo de Jesus, seja homem, seja mulher, eu vou prender. Veja, queridos, ele vai com essa intenção, ele pede carta, ele é um perseguidor, e quando ele vai para Damasco, ele vai com essa intenção. Volta à questão de uma pergunta: qual era o projeto, qual era o plano de Paulo? Perseguir os cristãos, prender os cristãos. Ele foi com a intenção de matar, de prender, de pegar os cristãos. Esse era o projeto dele. No versículo 2, no finalzinho: para os conduzir presos. Um projeto audacioso. Para o homem sim, mas para Deus, Deus achou, olhou e falou: eu vou falar para vocês depois a expressão que Deus fala para Paulo. O que Deus diz para ele depois, tá bom? Mas segura aí. No versículo 3, diz assim: e indo no caminho, aconteceu o quê? Vou parar aqui porque tem uma vírgula, eu vou obedecer a vírgula, tá bom? Só vou dar um prazo maior. Indo pelo caminho, aconteceu o quê? O que nós vamos ver o que aconteceu aqui? Os planos de Paulo sendo interrompidos. Estavam indo pelo caminho, aconteceu o quê? No caminho, os planos, os projetos de Paulo foi interrompido. O projeto foi interrompido por quê? É a divina questão. Pelo Senhor. Mesmo sem ter um relacionamento verdadeiro com Deus, queridos, mesmo sem Paulo ter tido ainda uma experiência com o Senhor, no coração dele ele estava fazendo o que era certo. Ele estava achando que estava fazendo o correto. E aqui eu vou abrir um parênteses, queridos, e dizer que muitas vezes nós corremos o risco de estar fazendo o que é errado, achando que está certo. Muitas vezes nós corremos o risco de estar fazendo coisas em nome de para o Senhor, mas não está com o coração ou com a motivação correta. E aqui é uma questão. Paulo estava justamente nessa questão. Ele estava achando que estava abafando, né? Estava achando que eu vou fazer porque eu vou pegar e tal, mas ele estava com o coração, com a motivação errada. Mais um parênteses: se por um acaso Deus interrompeu um projeto seu e Ele te fizer entender que a tua motivação está errada, se humilhe diante do Senhor. Amém? Se humilhe diante do Senhor e fala: Deus, eu estava errado, minha motivação estava errada, eu achava que estava fazendo certo, mas não está. Chega para o Senhor e tenha sinceridade diante dele. Pode ser, queridos, que pelo meio do caminho o Senhor também possa interromper os nossos projetos para o projeto dele. Aliás, eu já coloquei isso, né?
Às vezes nós temos os nossos projetos lindos, maravilhosos. A gente planeja, a gente faz cálculo, a gente faz plano, a gente vai atrás de uma coisa, de outra e faz tudo certinho. Quando a gente acha que está tudo certo, Deus chega e faz o quê, queridos? Não, isso não. Não é isso que eu quero. Versículo 3, a parte B. Vou ler a parte A para entender a B. E indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Vou parar de novo. É interessante isso, que alguns detalhes, chegando perto, já estava perto. Aqui eu não vou entrar nos detalhes, quantos metros, quilômetros, não sei. Mas chegando perto, aconteceu que subitamente, o que é subitamente? Do nada acontece algo. É aqui, queridos, que às vezes eu falo, né? A gente está tranquilo em casa, a gente está tranquilo no nosso trabalho, no nosso lar, aí um aparelhinho pequenininho assim que a gente às vezes carrega no bolso, chamado celular. O celular toca, o que acontece muitas vezes? Notícias ruins, coisas que aconteceram, situações que não são boas, ou talvez uma notícia que não vem ao caso, mas às vezes interrompe um plano que você tinha, às vezes interrompe algo que você tinha, não é assim? Subitamente aconteceu com Paulo. Paulo não estava com o celular no bolso, mas subitamente aconteceu que ele ouviu uma voz. Ou seja, queridos, muitas vezes Deus, para agir nas nossas vidas, vai acontecer subitamente. Você não imagina, mas de repente aconteceu. Você não imagina, mas de repente a situação está lá. E aí o que fazer? Aqui no versículo 4: e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia, para aqui, queridos. Às vezes as pessoas dizem o seguinte: Paulo caiu do cavalo. A Bíblia diz isso? Eu acho interessante, o pessoal brinca, né? Paulo caiu do cavalo. Mas como caiu do cavalo? A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que caiu em terra. O que seria cair em terra, queridos? É se prostrar mesmo. É estar no pó. É de fato ter caído. E quando a Bíblia diz caindo em terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos voltar. Qual era o projeto original de Saulo? Perseguir a igreja, perseguir os cristãos, não é isso? Matar. E aqui subitamente o cercou um resplendor. Eu imagino que foi algo sobrenatural, e só faz sentido ser sobrenatural. Pode ser que subitamente o Senhor também interrompa os nossos projetos de forma sobrenatural, de forma que você vai olhar e fala: o que está acontecendo? Não é assim. Então veja, aqui com Paulo foi de forma sobrenatural, foi subitamente. E aí a parte B, quando diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que, Saulo? Quando Jesus faz essa pergunta, aí eu vou voltar uma questão, vou perguntar de novo: quem era Saulo? Um perseguidor. Quem Saulo estava perseguindo? Os cristãos, não é isso? Paulo estava perseguindo os cristãos. Só que tem um detalhe aqui que eu acho perfeito na Bíblia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aqui Jesus não está dizendo: Saulo, por que você está perseguindo Pedro? Por que você está perseguindo João? Não está colocando por que você está perseguindo a igreja. Jesus está perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não sei se você consegue entender, queridos, mas aqui vem uma grande revelação para as nossas vidas, que eu e você somos corpo de Cristo. Amém? E Jesus um dia disse: se o mundo vos persegue, sabeis que antes de perseguir a vós, perseguiu a mim. Queridos, fiquem em paz, se firme com o Senhor, porque se de alguma forma o mundo está te perseguindo, saiba que uma hora ele vai ouvir de Jesus dizendo: por que você está perseguindo a mim? E aí ele vai ter que se acertar com Deus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus está trazendo para ele, queridos, Jesus está trazendo para ele a defesa que ele veio para defender a tua igreja. É ele que é o nosso defensor. Jesus está perguntando: Saulo, por que me persegues?
o que foi? O que está acontecendo? É claro que aqui só foi uma frase que Jesus disse, eu estou parafraseando. Por que me persegues? O que eu acho fantástico é a resposta do salmo, no versículo 5. Quando ele diz assim, e ele disse, quem és? Senhor? Segura aí, queridos, não leia mais não, deixa eu parar aqui. Se você observar, ele diz, quem és? Tem uma vírgula, não tem? Quem és? Senhor? Correto? Você leu aí? Acompanhou aí? Está aí na sua vida, uma vírgula aí? Pode ser que alguma versão não tem, mas a versão que eu estou trabalhando e olhei várias tem. Tudo bem? O que eu penso, queridos? Eu fico imaginando o raciocínio de Paulo, o raciocínio relâmpago, entre a vírgula e o Senhor, que ele faz a pergunta, quem és? Senhor? Paulo era um cara inteligente? Muito. Era um cara extremamente conhecedor do Antigo Testamento. Ele era doutor. O que é doutor? E eu fico imaginando, queridos, entre a vírgula e o Senhor, porque aqui Paulo, ele por ser inteligente, eu penso, queridos, que quando ele pergunta, quem és? Senhor, entre a vírgula e o Senhor, eu penso que a ficha dele caiu. Já ouviu esse termo aí, né? A ficha dele caiu, porque ele pergunta, quem és? Senhor, ele já está chamando Jesus de quê? A casa caiu. Porque eu estou perseguindo quem? E Paulo é inteligente, mas quando ele olha, ele fala, quem é Senhor? Eu imagino que ele deve ter entrado em desespero. Por quê? Ele já é em terra, ele já estava caído, não é isso? Ele já demonstra humildade. No verso anterior ele estava em terra, não é isso que nós lemos? Aqui ele já sabia que a casa tinha caído para ele, e ele já está chamando Jesus de Senhor. Só um parênteses, queridos, o que é Senhor? No original essa palavra Senhor é a palavrinha Kurios, que quer dizer aquele que tem poder de mando, autoridade absoluta. Aí abre, né, as definições. Aquele que tem poder de mando, aquele que tem poder absoluto, o dono, e por aí já está preparado, não é isso? O dono. Sim, Paulo ele olha e ele conhecendo, e por ser um cara inteligente, ele já cai em terra e já pergunta, quem és? Senhor. Ele já entendeu ali, que já com humildade ele já reconhece Jesus como Senhor, e ele já para no coração, eu imagino, que ele já para e fala, o que eu estava fazendo? E nós temos reconhecido Jesus como Senhor? Quando ele nos chama, aqui foi Saulo, Saulo. Teve um outro lá atrás, que o Senhor também chamou, Samuel, lembram disso? Quando o Senhor nos chama, nós temos a humildade. Nós temos a humildade de dizer para Jesus, sim Senhor. Mas não é um sim Senhor por atender, não, mas é um sim Senhor de reconhecer quem Ele de fato é. De reconhecer o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. E o que é o senhorio de Jesus? É reconhecer que Ele é o dono, que Ele tem poder de mando, que Ele tem autoridade absoluta sobre as nossas vidas. Reconhecer o senhorio do Senhor é dizer para Ele, o Senhor é quem manda. Você lembra que eu estou trabalhando a ideia de que Jesus interrompendo um projeto de um homem. E aqui Paulo, ele reconhece quem é Senhor. E qual é a resposta de Jesus? Continua no versículo aí. E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vou parar no ponto, tudo bem? Queridos, eu fico imaginando, Paulo, eu sou Jesus, Paulo. E aqui não colocou vocês, não colocou os fariseus, não, aqui foi pessoal. Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
E aí Jesus falou uma frase simples para Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. O relacionamento de Paulo já começou dele, um confronto básico, não é isso? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. O que Jesus quis dizer para Paulo foi: Paulo, você está fazendo o que você acha que está certo, mas não está certo. É Jesus reconhecendo ali que Paulo estava com uma motivação errada, mas Jesus confronta Paulo e Jesus traz uma palavrinha simples para ele: duro é para ti recalcitrar. E esta palavrinha aqui que quer dizer o seguinte: duro é para ti resistir obstinadamente. Ou seja, Jesus está trazendo a verdade de Paulo: duro é para ti resistir. E você está resistindo a Jesus. Eu mesmo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aqui, queridos, a gente vai abrindo no versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Irmãos, até aqui Paulo tinha um conhecimento teórico. Até aqui Paulo tinha na vida dele uma busca pela religião, uma busca por todas as coisas relacionadas a Deus, mas até então ele não tinha tido ainda um relacionamento com Jesus. Ele ainda não tinha tido uma experiência, ele ainda não tinha tido uma entrega verdadeira a Jesus. E no versículo 6, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Uma decisão sábia, humildade, disposição em fazer a vontade de Deus e não mais a dele. Uma decisão sábia em dizer: sim, o que o Senhor quer que eu faça? Aqui tem gente, Paulo não precisou se explicar. Olha, o Senhor sabe que eu estava fazendo isso, mas o Senhor sabe a minha intenção. Olha para mim, eu estava fazendo, eu queria fazer o certo. Não, Paulo não vai, querido, sabe por quê? Ele sabia que Deus conhecia. E qual é a verdade dele? O que queres que eu faça? Ele se humilha numa entrega, ele se entrega abrindo o coração para um relacionamento agora verdadeiro com o Senhor, de uma entrega, porque ele reconhece. Será que Jesus não está esperando das nossas vidas uma decisão dessa? O que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Mas tem que ser uma entrega verdadeira, queridos. Tem que ser uma entrega que vem do fundo do coração. E Paulo aqui, queridos, dá-se a entender que foi uma entrega pessoal, uma entrega 100%. Ele não se questionou de nada, ele simplesmente se entrega. O que queres que eu faça? Versículo 6, parte B. E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. É interessante que aqui, que Jesus já dá a regra para Paulo. Jesus já fala para ele o que ele vai fazer. Então, se bem que eu tinha perguntado: o que queres que eu faça? Jesus fala: então, tudo bem, entra na cidade. Primeiro, levanta. Ele estava onde? Levanta. Ele levantou. Entra na cidade, e lá eu vou te dizer o que você tem que fazer. Sabe, queridos, alguns detalhes. Paulo poderia muito bem ter dito para ele: eu não quero, não vou voltar para casa, vou voltar para Jerusalém. Paulo tinha a decisão se ele quisesse voltar. Jesus tinha uma tarefa para Paulo. Jesus tinha algo na vida de Paulo. Entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Mas até então, queridos, Paulo, ele tinha que entrar na cidade, ele tinha que caminhar. Por isso que a Bíblia diz que chegando na cidade, ele não tinha entrado ainda, ele precisou entrar. Ele precisou ir até a cidade. Ele precisou obedecer. O que queres que eu faça? Levanta, entra na cidade e lá eu vou dizer. Jesus falou que hora que ia dizer?
Jesus falou: entra na cidade e amanhã, às 2:30 da tarde, eu vou lá falar com você. Jesus falou: entra lá que lá eu vou te dizer. Aqui é o menino de Abraão, queridos. Sai da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Qual foi a ordem de Deus? Sai. Abraão obedeceu? Paulo aqui também obedece. Levanta, entra na cidade, lá eu te falo. Mas não falou quando, queridos. E assim não falar quando, aí tem um detalhe, tá bom? Eu fico imaginando Paulo entrando na cidade e já se perguntando: que hora que o senhor vai falar? Cadê? Vai aparecer um resplendor de novo? Ele vai aparecer aquela voz bonita que soou no céu: Saulo, Saulo. Será que ele ficou se perguntando? Porque a hora que ele entra na cidade, qual foi a ordem? Entra na cidade lá, eu vou dizer. Ele entra na cidade e aí? Eu fico imaginando, por isso que Paulo ficou ansioso. Eu quero ouvir, mas eu quero saber o que convém fazer, o que eu devo fazer. Versículo 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. As pessoas que estavam com Paulo, eu fico imaginando, né? Ouviu a voz, não viu ninguém. Versículo 8. E Saulo levantou da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Fica imaginando, queridos, não tem como não imaginar. O Paulo está caído. Quando ele levanta: pessoal, vamos com. Pessoal, alguém me ajuda aqui que eu não estava vendo. A Bíblia diz que quando ele se levanta, ele estava cego. Experiência básica, né, queridos? O projeto dele foi interrompido. E aqui já começa tendo uma experiência sobrenatural, queridos. Ficou cego. Ele já levanta experimentando o sobrenatural de Deus. Ficar cego de um lado para o outro, para mim é sobrenatural, amém, queridos? E Paulo aqui, ele fica cego. E a Bíblia diz que, guiando-o pela mão, o que fizeram? O conduziram a Damasco. Chegou em Damasco, não para executar o projeto dele. Qual que era o projeto? Ele foi para Damasco, queridos? Foi. Mas executou o projeto dele? Ok, eu vou usar as suas palavras. Ele foi, mas não mais para executar o projeto dele. O projeto que o Senhor tinha para ele iria começar. Uma experiência que Paulo tinha já com o Senhor. Ele chega em Damasco e ele está cego, sendo guiado. Uma experiência que só serve para saber, não é isso? Ser guiado. E quando ele chega lá, olha o versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Outra coisa básica aqui, queridos. Paulo já começa o ministério dele fazendo o quê? Amém. O pessoal entendeu a mensagem, pastor. Pode lançar uma campanha aí amanhã. Já começou o ministério dele. Agora ninguém fala, meu pastor. Já começou o ministério jejuando. E tem um detalhe aqui, queridos. Não foi jejum de 2 horas não, tá bom? Amanhã eu vou jejuar café. Mas ele vai lá e bebe um copo de leite desse tamanho. Aí eu vou jejuar Coca-Cola. Ele vai lá e compra Pepsi. Nada contra, tá? Que jejum é esse? E é interessante que o Paulo aqui, ele começa um jejum básico de 3 dias, amém? Ninguém fala amém nessas horas. Amém. E tem mais uma questão: ele não comeu nem bebeu, foi jejum de tudo. Queridos, aqui é uma experiência básica com o Senhor. Agora veja, uma experiência simples, não é? Já começou sua vida jejuando, 3 dias sem ver. Agora veja, o que ele deve ter refletido nesses 3 dias? Dá para pensar? Deixa eu fazer algo com vocês. Quando vocês, se eu perguntar algo para vocês de 1 ano atrás, eu vou usar o Marinho aqui como exemplo, tudo bem? Se eu falar assim: Marinho, qual foi as músicas que tocou domingo passado? O que a gente faz? A gente fecha os olhos para se concentrar, não é isso?
Se eu perguntar, pastor, o que foi pregado domingo passado? Geralmente a gente fecha os olhos, não é isso? Não é algo, digamos assim, natural. Por que a gente fecha os olhos? Você já parou para perguntar? Não é isso? A gente fecha os olhos para poder se concentrar e tentar chegar lá no domingo passado, que começou o culto, como foi que começou, quem ministrou, foi a Leia, foi o Herbert, foi o Fabinho, foi o Rafael, quem foi? Aí começa a concentrar, foi tal música, não é isso? Agora eu fico pensando, queridos, o Paulo, um cara inteligente, que conhecia o Velho Testamento como ninguém, 3 dias cego, não tinha com que se desconcentrar. O que ele passou esses 3 dias, queridos? Orando, jejuando, e a gente está aqui em períodos de oração e jejum, a gente fica mais sensível a ouvir ao Senhor, não é isso? Mas eu fico imaginando Paulo ali, queridos. Ele estava num lugar, ele tinha tido uma experiência fantástica com o Senhor e ainda estava vivenciando essa experiência, mas agora eu fico imaginando o que Paulo estava pensando. Eu fico imaginando as reflexões que Paulo estava fazendo, porque ele deve ter puxado na memória que tudo aquilo que ele aprendeu no Antigo Testamento, tudo aquilo que ele aprendeu do Pentateuco, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele ouvia sobre o Messias. Eu fico imaginando que ele fica esses 3 dias ali, queridos, meditando, pensando, e aí vem algumas razões das quais ele possa ter imaginado. Eu fico pensando que ele ficou assim, eles tinham razão, Jesus era o Messias mesmo, esses cristãos tinham razão. Olha o que está escrito lá em Isaías, olha o Jeremias, olha lá em Gênesis, já falou dele. Eu fico imaginando, queridos, esses 3 dias Paulo refletindo, analisando as circunstâncias, analisando e olhando e enxergando, de fato Jesus é o Messias, como eu não vi. Eu era um fariseu mesmo, eu era um saduceu, como eu não vi. Tudo que os profetas falaram estava certo, tudo que os profetas disseram a respeito de Jesus estava certo. Mas quantos eu persegui? Eu fico imaginando, queridos, quantas pessoas ele perseguiu, quantas pessoas ele levou preso, quantas pessoas ele foi atrás. Eu fico imaginando que ele ficou pensando. E eu imagino que quando passou na memória dele o Estevão, que ele consentiu na morte, esse consentir aqui, provavelmente ele ajudou a matar o Estevão. E eu fico pensando, o Paulo imaginando, gente, o Estevão era um homem que era para estar vivo, era um homem que era para estar pregando esse Jesus, o Messias, mas eu o matei. Eu fico pensando, Paulo falando, Deus me perdoa, Jesus me perdoa, quantas coisas erradas eu fiz, por quantos eu persegui, quantas pessoas eu fiz sofrer. E olha que o projeto dele era um projeto ambicioso, ele queria pegar mais gente. Mas eu fico imaginando que quando Jesus chega para interromper o projeto dele, e Jesus interrompe, ele se humilha e diz: o que queres que eu faça? No versículo 10, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, versículo 11: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Olha a última frase do versículo 11: pois eis que ele está orando. Eu não sei o terror da oração, eu já imaginei algumas coisas, de reflexões. Mas Paulo, que ele estava orando, Paulo estava buscando a presença do Senhor. Ele começa o seu ministério fazendo o que estava certo. Lá atrás nós lemos que ele estava jejuando,
e agora orando, buscando a Deus. Aqui também vemos o projeto do Senhor começando a ser executado em Paulo. Por que o projeto estava começando? Deus levanta um homem em outro lugar, chamado Ananias, e diz: Ananias, vai até a rua direita, na casa de um homem chamado Judas, porque lá o Saulo, chamado Paulo, aliás, o homem de Tarso, chamado Saulo, está orando. Deus fazendo o projeto dele acontecer na vida de um homem, usando pessoas de fora. Deus também usa pessoas de fora para fazer o projeto dele acontecer em nossas vidas. Deus usa pessoas que você nem imagina para os projetos dele se cumprirem em nossas vidas. Amém, queridos? E às vezes Deus usa de forma até que a gente não consegue entender. Deus, mas por que isso? Como pode um negócio desse, Deus? E Deus nos dá o direito, às vezes, de perguntar: Deus, o que está acontecendo? Deus, não estou entendendo. Não é isso. Mas Deus, para cumprir os projetos dele em nossas vidas, Ele age em nosso favor. E aí vai uma questão de fé. Você crê no senhorio de Jesus sobre a tua vida? Amém. Crê mesmo que Ele é o dono? Que Ele tem poder de mando? Então nós temos que crer no versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E tudo é tudo, queridos. Até mesmo as circunstâncias ruins em nossas vidas, até mesmo aquelas que você olha e fala: não acredito nisso, eu não sei por que isso está acontecendo, mas uma coisa nós devemos declarar pela fé: Deus está no controle, porque Ele é o Senhor. Todas as coisas cooperam, não sei quando, não sei como, mas coopera, porque é a palavra de Deus quem diz. Amém? Versículo 12: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que o tornasse a vir. Deixa eu fazer um parênteses aqui nesse versículo 12. Quem aqui já teve visões? Não precisa levantar a mão, tá? Quem já teve visões? Se você disser que já teve, eu vou te perguntar: com quanto tempo de conversão? Depois que eu era 2 meses. Depois que eu fui para o encontro. Depois de 2 anos, 3, aí eu tive uma visão. Queridos, Paulo aqui foi no 3º dia. Ele já teve o quê? A experiência de ter visão. Visões do Senhor, queridos. Às vezes eu olho e falo: Deus, me dá experiências com o Senhor. Deus já me deu algumas, mas tem algumas que eu não tive. Por exemplo, visão. Experiência de ver, de ter uma visão. Olha no versículo 12: em uma visão ele viu que entrava um homem e chamado Ananias. Deus dá teu nome, chamado Ananias. Já no 3º dia ele tem experiência, não só a experiência de ter a visão, mas de ser curado. Olha que alegria, porque eu tenho certeza que Paulo, durante esses 3 dias, ele pensou: Deus fez algum sobre mim, eu vou ficar pro resto da vida cego. Certeza que ele deve ter pensado nisso, né, queridos? Porque o homem estava cego, 3 dias perseguindo Jesus. Eu não vou aqui entrar no mérito da questão, mas ele pode ter sim passado pela cabeça dele: foi a mão de Deus, foi castigo de Deus, agora eu vou ficar cego. Mas aqui na visão, ele tem a visão de que o Ananias viria e colocaria as mãos sobre ele e ele seria curado. A experiência de ter tido uma visão e a experiência de saber que daqui a pouco, na hora que esse Ananias entrar, eu vou ser curado. Quem quer ter experiências com o Senhor? Eu quero, queridos. Deseje ter experiências com o Senhor. Busque do Senhor, fala para Deus: Deus, eu quero ter experiências com o Senhor. Eu quero. Versículo 13. Olha só que interessante. Aqui o versículo 12 é Paulo falando, Paulo dizendo o que aconteceu. No versículo 13 volta a cena para Ananias, ok? E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Irmãos, em outras palavras, que como Ananias estava dizendo: eu não. Quê? Esse homem tem autorização, tem carta para prender. Agora o senhor está
lugar de Ananias, o que você faria? O que você falaria? Sabendo que você está indo de encontro a um homem que você sabe que ele tem poder para te prender, matar, e olha lá que não é sangue frio, você iria assim, tá bom, Deus, estou indo lá. E é interessante que o Ananias, ele questiona Deus. Este homem tem autoridade. Aqui o Ananias sabia quem era Paulo, ele teve medo, quiser dar lá, normal. Nessa altura do campeonato aqui, irmãos, até eu teria. Porque a fama de Paulo era grande, porque ele diz, olha, há muitos ouvir acerca deste homem. Ele tem autorização, ele veio para cá para aprender. Muitas vezes podemos até ter medo de fazer algo que o Senhor nos pede, mas Deus nos dá o direito de perguntar, e quando nós perguntamos, Ele responde. Amém? Irmãos, eu não vou dizer aqui, não, o que Deus manda eu vou lá e faço. Não, às vezes a gente também tem, né, pastor? Às vezes a gente fica inseguro, Deus é isso mesmo, Deus, e como que eu falo, Deus, a gente fica, porque nós queremos fazer o melhor, queremos fazer o certo. E aqui no caso, no versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor. Qual é a palavra que tem na sua Bíblia aí? Disse, porém, o Senhor. Tem 2 pontos, não tem? Qual que é a próxima palavra? Vai. Aí tem uma vírgula, não tem? Eu estou parando na vírgula. Deus dá uma ordem. Vai. Irmãos, às vezes a circunstância está tudo contrário, não é isso? Às vezes a circunstância está dizendo que não vai dar certo, etc. Mas aqui tem uma ordem. Vai. Você iria? Irmãos, ouvir de Deus com uma convicção dessa, vai. Tá bom, Deus, eu vou. Porque eu tive uma confirmação, é Deus que mandou. Daí em diante, queridos, Ananias não questiona mais. Ele somente faz uma coisa: obedece. Ele não questiona mais, eu não digo, então, Deus, mas e se eu chegar lá, e se ele correr atrás de mim, se ele arrancar a espada e eu arranco também, como é que eu faço? Ele não questiona, ele vai. Ainda no versículo 15, porque este é para mim, olha o que Deus fala. Primeiro Deus diz, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Opa, peraí! O que é isso? Qual era o projeto de Paulo? Ir para Damasco perseguir. Qual é o projeto de Deus? Esse homem aí, Ananias, pode ir, vai lá que ele está pianinho. Já acalmou os ânimos. Pode entrar lá, pode entrar com ousadia. Não precisa ter medo não, Ananias, vai lá, porque esse homem para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante de quem, queridos? Fala assim, de mim mesmo. É para mim. Diante dos gentios, de quem mais? Reis. Opa! Paulo iria levar a palavra para reis também? Iria. E quem mais? Os filhos de Israel. Irmãos, depois que Deus disse aqui para Ananias, ele não vai se preocupar. Agora, o projeto de Paulo era perseguir e matar. E agora ele está no projeto de Deus. E que projeto é esse, queridos? É um projeto maravilhoso. Levar o nome diante dos gentios, queridos. O ministério de Paulo, Deus levantou ele com um apostolado direcionado para os gentios. E quando Paulo, depois de um certo tempo, ele começa as suas viagens missionárias. Ele começa, a princípio, ele queria judeu. Depois de um certo ponto em diante, ele viu que não tinha jeito. Tem um texto, eu não me lembro a referência. Se você ler Atos inteirinho, você vai achar. Pode ficar tranquilo que você acha. Que Paulo fala assim: de hoje em diante eu lavo minhas mãos, agora eu vou para os gentios. Acho que Deus fala, agora você entendeu, né? É para o gentio, Paulo, não é para o judeu, não. Vai falar para os gentios. Então veja, diz o projeto de Deus: levar o meu nome diante dos gentios, eu e você, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. O projeto de Paulo: perseguir. O projeto de Deus:
Levar o Evangelho. O porquê você estava perseguindo, agora, Paulo, você vai falar que eles precisam do Messias, a quem você estava perseguindo. Você percebe, queridos, que o projeto de Deus, muitas vezes, pode ser totalmente o contrário do nosso. Mas se é o projeto de Deus, vem aqui, o Ananias, vai. E o Ananias foi. Eu fico pensando no privilégio do Ananias, versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui ainda é Deus falando com o Ananias. Vai, porque eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, de um perseguidor, tornou-se perseguido. Paulo foi muito perseguido, foi apedrejado. E em uma das ocasiões que ele foi apedrejado, ele foi tido como morto. É mais ou menos o seguinte: levava o cidadão para fora da cidade, não podia ser dentro da cidade, levava para fora, e chegava lá e pega ali. A ponto de olhar e falar: não, já morreu, vamos embora. Fica aí, para os urubus. Largaram lá como morto, só que ele não tinha morrido. Então veja aí, de um perseguidor agora perseguido, de um apedrejador agora apedrejado. Duro é para ti recalcitrar. Aqui nós vemos a história de Paulo pagando. Mas isso não importa, porque Paulo lá na frente, ele tem isso como um prêmio, ele tem isso como uma alegria. Agora veja, de um fariseu, agora perseguido o tempo todo por quem? Fariseu. Leia, queridos, leia o livro de Atos, que você vai ver. Aliás, só uma dica: quando continuar a Ibaque o ano que vem, chegar no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, venha na Ibaque, você vai ver tudo isso, um monte de detalhes a respeito de Paulo. Pode ser? Combinado? Diga amém. Amém. Aí, pastor, todo mundo disse amém. A Ibaque vai ter que ser que nem mesmo na sala verde, não vai caber. Amém? Amém. Tá bom, viu, pastor? Agora veja, voltando para a mensagem. Ananias, no versículo 17, ele obedeceu, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Aqui alguns detalhes. Quem foi que falou para o Ananias que Jesus tinha aparecido para Saulo no caminho? Aqui uma prova de que Jesus é quem estava falando com Paulo. E quando Ananias entra, o que me chama a atenção também, que o Ananias chega e chama Paulo de quê? Irmão Saulo. Oh, irmãos, que alegria, né? O Ananias já tinha ouvido do Senhor: vai porque ele é para mim um vaso escolhido, vai. E ele chega, eu fico imaginando aquela pessoa bem desprendida: irmão Saulo, né? Abraçou o Saulo, o Senhor me mandou aqui, e pondo-lhe as mãos sobre ele, o que acontece? Ele é curado. Bom, olhando para essa questão, me enviou para que tornasses a ver. Paulo continuou, foi curado, viu. Mais uma vez teve experiência com Deus. Cego, agora não é cego. Amém? Olha a experiência que Paulo está tendo. E o que mais que esse versículo me chama a atenção? Cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E olha que interessante, Paulo, por isso que eu disse que Paulo foi um dos homens extraordinários do Novo Testamento. Um homem cheio do poder, cheio do Espírito Santo, um homem usado por Deus. Mas aqui nós temos que reconhecer que o projeto dele não era esse, ser cheio do Espírito Santo. E o que Deus faz? Enche ele do Espírito Santo. Se perguntar para Paulo, o que você preferiria? Estar perseguindo os cristãos ou ser cheio do Espírito Santo?
Chega lá no céu, pergunta para ele, para você ver o que ele vai dizer para você. Olha que interessante, agora ele é cheio do Espírito Santo. É um homem que daqui em diante, é claro que tem alguns detalhes aí, treinamento, discipulado e tudo mais, mas daqui em diante ele começa então a ter um relacionamento com Deus. Mas tudo isso dependeu de uma frase que Paulo falou: que queres que eu faça? Versículo 18: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Que maravilha é isso, queridos! Eu fico imaginando, jamais passou pela cabeça de Paulo, quando ele sai de Jerusalém, jamais passou pela cabeça dele que ele teria uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus. Porque no coração dele, o projeto dele era o quê? Ele tinha uma equipe com ele, correto? O pessoal que ouviu ficou pasmo lá, tinha uma equipe. Na cabeça dele era: eu vou prender homem, vou prender mulher, quem eu pegar eu vou levar preso, eu vou trazer para Jerusalém, e eu vou. Por quê? O começo do versículo do capítulo 9, versículo 1, Saulo respirando aí na ameaça. O que tinha no coração dele? Eu vou pegar, eu vou perseguir, eu vou levar preso. Por quê? É o que ele estava respirando. Em outras palavras, ele estava bufando, não é isso? Para pegar a gente. Vou pegar esses crentes, vocês vão ver. E o que Deus faz com ele? Muda o projeto. Paulo, você não vai pegar nada, eu que vou te pegar. E pegou bem, viu, queridos? Pegou. Versículo 19: e tendo comido, ficou confortado. Irmãos, estavam com fome, não estava? Versículo 19: e tendo comido, foi confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Que isso é maravilhoso. O que Deus faz na vida de um homem, seja qual foi o passado, seja qual foi a situação anterior, Deus pode transformar, Deus pode mudar. Pode ser que os teus projetos anteriores, pode ser que tenham situações, mas se você disser para Jesus: o que queres que eu faça? Ele vai apresentar para você um projeto que ele tem para você. O resultado, para quem diz: o que queres que eu faça? Olha o que nós podemos ver. Paulo, já logo no começo, esteve alguns dias entre os irmãos lá em Damasco, fazendo o quê? Pregando. Esteve alguns dias entre os irmãos em Damasco, e na sinagoga pregava a Cristo, que este era o Filho de Deus, o Messias, a quem eles esperavam, a quem eles achavam que Jesus não era. Ele estava pregando Jesus agora. Pode ser que você não seja um pregador, pode ser que você não seja um tal qual foi Paulo, mas a ideia aqui é de que Deus pode te usar para a glória de Deus, para a glória dele. Pode ser que o projeto de Deus para a sua vida, que você não seja um grande Paulo, um grande apóstolo, um grande pregador, um grande isso ou aquilo, mas Deus tem um projeto para a sua vida, mesmo que seja momentâneo. Que queres que eu te faça? Se você ler o resto de Atos, você não vai ver mais o Ananias em evidência. Por quê? Que queres que eu te faça? O Ananias nessa ocasião foi usado tremendamente pelo Senhor Jesus para levar Paulo, o grande Paulo, a ter uma experiência com o Senhor. O Ananias, que aparece aqui em poucas linhas, eu diria assim, mas o Ananias teve a experiência de ouvir a voz do Senhor, obedecer, e obedecendo, ver na vida de Paulo um grande homem usado pelo Senhor. O que queres que eu te faça?
Não importa se seja um projeto grande, médio ou um projeto pequeno. O que Deus espera de nós é o que queres que eu faça. Queridos, a Shalom está aqui. Fizemos aniversário no mês passado, não é isso? O que está no nosso coração para com o reino de Deus? E estando no reino de Deus, aqui neste lugar, como Shalom, como igreja, o que está no nosso coração? O que queres que eu te faça, Senhor? O que queres que eu faça neste lugar? Onde o Senhor quer? Onde o Senhor me quer? O que o Senhor quer para mim neste lugar? Como pessoa? O que queres que eu faça? Porque eu tenho certeza que se você disser Deus, o que queres que eu faça? Deus vai te dizer. E com certeza Ele vai te usar. E vidas serão abençoadas através da sua vida. Pode ser que o projeto de Deus para a sua vida seja em outra área, mas não importa. O projeto é de quem? É de Deus. Então faça o que Ananias fez. Vá, faça, ouça, pratique aquilo que Deus desafiar você a fazer. De que Ele pode te usar, creia que Ele pode te usar onde e como Ele quer. Às vezes, queridos, nos nossos projetos nós imaginamos algo, mas Deus tem outra coisa. E o projeto de Deus para as nossas vidas vai depender da nossa disposição, assim como Ananias, em se levantar e dizer: eu vou lá fazer. O que queres que eu te faça? Quem está disposto a dizer isso para o Senhor? O que queres que eu te faça? Versículos 21 e 22, olha o que diz: e todos, fala assim comigo, todos, os que ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Pode ser que pessoas venham olhar para você e não acreditem o que Deus possa fazer em tua vida. Pode ser que pessoas venham olhar para você e dizer: quem é este? Há poucos dias fazia isso ou aquilo. Pode ser que pessoas possam olhar para você e dizer: mas eu não acredito. Sabe o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Viver o projeto de Deus. Podem até questionar. Você pode até não conseguir convencê-los com palavras. Mas existe uma frase muito boa que eu às vezes falo: contra fatos não há argumentos. Quando elas veem Jesus em sua vida, elas vão dizer: verdadeiramente Ele mudou, verdadeiramente Deus fez algo na vida dele. Mas tudo isso vai depender de uma frase: o que queres que eu faça? Quando os nossos projetos são interrompidos pelo Senhor. Queridos, eu quero que você pense nessa mensagem em algo que possa talvez mudar a tua vida. Porque talvez você possa estar num projeto lindo, maravilhoso, mas Deus possa estar olhando e dizendo: não é o meu projeto. Pode ser que você esteja num projeto perfeito, mas Deus possa estar olhando e possa estar dizendo: não é o meu projeto. Aos teus olhos está perfeito, mas o meu é melhor. E aí vai depender, sabe do que, queridos? Da nossa disposição em dizer: o que queres que eu faça? Você pode ficar de pé e fechar os teus olhos. Projetos são interrompidos pelo Senhor. Quero que você pense, queridos, que indiscutivelmente
é melhor. Que os planos de Deus para a sua vida é melhor. Tem um versículo muito conhecido, que o Senhor diz: eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Talvez você possa estar olhando e dizendo: Deus, isso já aconteceu comigo. O pastor está falando de projetos que foram interrompidos. Os meus já foram interrompidos, Deus. E eu quero que você diga no teu coração: Deus, obrigado, porque o Senhor é soberano. E se o Senhor interrompeu os meus projetos, e eu estou nos teus projetos, eu quero viver o teu projeto, porque o seu projeto é melhor para mim. Talvez você possa estar olhando e dizendo: isso é comigo, porque Deus interrompeu os meus projetos. Eu quero que você tenha segurança, que você saiba que Deus sabe o que Ele está fazendo, que Ele sabe o que está fazendo, e o que Ele está fazendo, o que Ele fez e o que Ele vai fazer é o melhor que Ele tem para a sua vida. Creia nisso. E eu quero convidar você, se você quiser vir aqui na frente, dizer para o Senhor: o que queres que eu te faça? E eu quero orar por você. É um convite que o Senhor possa estar fazendo a você. E você possa olhar para o Senhor e dizer: o que queres que eu faça? Pode ser que o Senhor não te fale hoje. Vá para Damasco, vá para Cosmópolis, vá para Americana, vá para Vinhedo, vá para algum lugar. Pode ser que Deus não te fale hoje qual é o projeto. Mas uma coisa eu sei: se você abrir o teu coração, Ele já começou. E na hora certa, no tempo certo, você vai entender. Paulo, tempos depois, ele diz que o que importava para ele era cumprir com o chamado que Deus tinha para ele. Tempos depois ele diz que ele não tinha a vida dele como preciosa, que o viver para ele era Cristo. E no final da vida, Paulo fez uma declaração, e que essa declaração venha a ser a nossa lá na frente, quando Paulo olha e diz: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. E Paulo foi um dos homens que fez mais declarações, e uma delas foi: para mim o morrer é lucro. Mas antes dele dizer que para ele o morrer era lucro, ele também teve a ousadia de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo foi, queridos, o único que pôde ter essa ousadia em dizer: olha para mim e me imite, porque eu imito a Cristo. Porque Paulo teve a sua vida transformada, e ele deixou o projeto de Deus se realizar na vida dele. E eu quero que você olhe para o teu coração e diga para o Senhor, faça a tua oração para o Senhor, daquilo que você vai fazer, daquilo que você quer para a tua vida. Enquanto nós cantarmos, eu quero que você medite nisso, e depois eu vou orar por você. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer
pois de passo inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir meu amor, só de pronunciar o teu nome, os teus reinos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só no teu nome, Jesus, nós podemos ter a nossa história mudada. Nós podemos ver os teus planos em nossas vidas, o teu agir em nossas vidas. Pai, nós temos pessoas aqui na frente dizendo ao Senhor que elas estão dispostas, dizendo ao Senhor que queres que faça. Pai, o Senhor conhece cada coração. Talvez tenham corações aqui dizendo: o Senhor já tinha falado comigo que Ele interrompeu os meus projetos. Pai, para essas pessoas, que o Senhor possa trazer hoje a confirmação que o Senhor está no controle e que no tempo certo ela vai ver o teu agir, vai ver a tua mão, e lá na frente ela vai olhar e dizer: verdadeiramente o Senhor agiu, o Senhor mudou, o Senhor transformou a minha história. Pai, para aqueles que estão dizendo: eis-me aqui, o que queres que eu faça? O Senhor é o Senhor das nossas vidas. Revele, Pai, a estas pessoas quais são os teus planos. Revele, Pai, a essas pessoas quais são os teus projetos. Talvez sejam pessoas que estão com projetos frustrados, talvez situações que não estão entendendo. Mas o Senhor é soberano, Pai. Revele a essas pessoas, e que elas possam, a partir de hoje, entender que elas estão no centro da tua vontade, dentro dos teus projetos, e que elas serão realizadas, que elas serão abençoadas, e que elas serão usadas pelo Senhor, assim como Paulo e muitos outros foram usados. Que o Senhor possa transformar projetos que talvez estão furados, que o Senhor possa transformar e dizer que a partir de hoje nós teremos uma nova história, um novo tempo com o Senhor Jesus. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. Cada irmão, cada irmã, com a oração, com o coração deles, como eles se colocaram em tua presença, e que eles possam, a partir de hoje, viver sabendo que estão vivendo os teus projetos, os teus planos, e que tudo que está acontecendo, o que aconteceu e o que virá a acontecer, é o Senhor quem está fazendo.